E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? A gente já discutiu bastante sobre a escola de Frankfurt, falamos sobre cada um, né, dos filósofos, da teoria da teoria crítica de maneira geral, né, com a contribuição de cada um deles. E hoje, para a gente encerrar esse nosso conteúdo, né, encerrar em parte, a gente vai discutir um pouco sobre algumas reflexões, né, que surgiram após a difusão dessa teoria crítica, a partir principalmente, né, do pensamento do Gili Lipovetsky, né, e de maneira geral, né, as reflexões que partem, né, justamente das críticas que a teoria crítica fez ao capitalismo, né, e ao modo de vida capitalista, com foco principalmente na questão do consumo. Então a gente vai discutir principalmente a questão do consumismo, o consumo e o consumismo, no caso na sociedade capitalista, na sociedade moderna. Esse conteúdo vocês vão encontrar lá no livro de vocês, lá na página 64. Então, da página 64 até a página 67 tem a seção Nosso Cotidiano, e aí vocês podem fazer a leitura, que esse conteúdo vai estar lá, né, em forma de texto. Então é importante vocês lerem, fazerem as anotações, né, que forem precisas, e também mandar lá me enviar as dúvidas no Google Class, se houver, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula para a gente seguir. Pessoal, então a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade marcada, né, principalmente pelo consumo, né? O consumo se tornou, né, e na verdade, a base, de certa forma, da sociedade capitalista moderna. Afinal de contas, nós vivemos literalmente para consumir, já que trabalhamos para poder comprar e poder consumir. O consumo, de maneira geral, não é uma característica exclusivamente da sociedade capitalista, tendo em vista que, de maneira geral, o ser humano consumiu desde os seus primórdios. Mas o consumo como modo de vida, né, ele se torna elemento fundamental dessa nova sociedade, da sociedade capitalista moderna, sociedade da qual nós fazemos parte, né? Então é por isso que a gente vai passar a refletir um pouco sobre essas questões, o que é o consumo, o que é o consumismo, né? E como isso pode ser percebido nessa sociedade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa discussão ela foi fortemente influenciada pela Escola de Frankfurt, né? Ao longo do século XX, principalmente, quando esse consumo se tornava cada vez mais evidente, né? Mais difundido. E outros pensadores, claro, vários outros surgiram para refletir sobre esse consumismo, seja na mesma linha da Escola de Frankfurt ou não, né, ou numa linha contraditória, né, diferente da Escola de Frankfurt. A gente tem, por exemplo, hoje o Zygmunt Bauman, que é um dos grandes filósofos, sociólogos da contemporaneidade, que pensam sobre essa questão do consumismo, né, que criticam a sua forma. E tem o Guille, né, que também é um pensador que também diverge dessa linha da Escola de Frankfurt. Então, quer dizer, existem vários pensadores, vários pontos de vista em relação à reflexão sobre o consumo na sociedade capitalista, né? E aí, as principais questões, né, que essas reflexões trazem são justamente essas, né? Então, por que consumir, né? Por que nós consumimos? Né? E quando a gente pensa isso no sentido mais amplo, a primeira coisa que poderia vir é a necessidade de sobreviver, né? Mas dentro do sistema capitalista e dentro de uma sociedade em que esse consumo ele é constantemente reforçado e reproduzido, essa questão toma um ar ainda mais complexo, né? Então, por que consumir da forma que consumimos? Essa é a grande questão, né? Então, quais são as singularidades da sociedade de consumo, né? Quer dizer, qual é a diferença que existe entre essa nova forma de consumir que torna a nossa sociedade do jeito que ela é? Quer dizer, o consumo, ele, como eu falei, ele existe há muito tempo, mas essa sociedade de consumo, como nós conhecemos, ela é muito mais recente, né? Então, o que diferencia essa sociedade das anteriores? Por que passamos do consumo para o consumismo, né? Por que antes a gente consumia, né, principalmente atrelando a ideia de consumo às nossas necessidades, e hoje passamos ao consumismo, que seria aí o consumo desenfreado de bens úteis e fúteis
constantemente, né, simplesmente pelo ato de consumir. Então essas questões elas trazem muitas reflexões, né, sobre o nosso modelo de vida, e é a partir disso que a gente vai tentando entender o que é essa sociedade contemporânea, né? Então é importante a gente entender isso, né? Quer dizer, a mentalidade consumista dessa nossa sociedade, ela não surgiu de repente, ela não surgiu de forma espontânea, assim, aleatoriamente, né? Ela teve todo um longo processo até chegar ao que nós conhecemos hoje, né? A sociedade ela se tornou consumista, ela não simplesmente acordou um dia e tinha virado consumista da noite para o dia, né? Então quer dizer, é essa reflexão, né, que vai fazer com que esses filósofos busquem entender como isso se deu, né? O que é esse consumismo e como ele se deu, como ele se difunde nessa sociedade, como ele se atrela aos valores dessa sociedade capitalista contemporânea, né? Então é a partir daí que a gente vai ter o pensamento lá da escola de Frankfurt, a gente vai ter o Zygmunt Bauman, a gente vai ter o Gilles Lipovetsky, né? Então quer dizer, são pensadores que vão refletir, né, sobre essa sociedade. Eu trouxe uma charge, né, demonstrando um pouco do que é essa ideia do consumismo, né? Porque a ideia é que o consumo ele se dá principalmente, né, com o objetivo a garantir, né, as necessidades fundamentais, né, aquilo que era útil, né, aquilo que é necessário. E dentro da sociedade consumista isso na verdade se dilui de tal forma que o consumo ele passa de forma extremamente exacerbada para uma necessidade, né, constante de compra do novo, em detrimento da sua utilidade e da sua necessidade, né? Então a ideia, o que se buscava aí não é vamos dizer assim, a solução aí, né, do consumo, e sim a sua prática, né? Então é uma sociedade baseada na prática do consumo, né? Então, e para isso a gente vai entender como é que essa organização ela vai tomando forma a partir do pensamento do Lipovetsky, né? Então, olha só. Então, o surgimento da sociedade do consumo, né, ela parte, como eu falei, da reflexão do Gilles Lipovetsky. Ele é um filósofo francês contemporâneo, né? Ele tem várias obras que discutem essas questões sobre a moda, sobre a questão do individualismo na sociedade contemporânea, que também está ligado a essa lógica, né, do consumo, também está ligado à questão da ética, né, e da relação do indivíduo com a sociedade. Então ele tem uma obra bastante vasta, né, pensando justamente essa nova sociedade, a forma como o consumo ela aparece nela. É importante destacar, pessoal, que o Gilles ele não assim, condenou o consumo, né? O que ele faz é refletir sobre a forma como ele ocorre, como ele se dá. Na verdade, inclusive, ele chega a defender que o consumo é parte, né, do processo, né, da liberdade individual que é dada dentro dessa sociedade, né? O indivíduo, por ser livre, ele pode, então, consumir e passa a colocar isso como norteador da sua vida. Tá? Então, o Willis ele não chega a criticar prontamente essa ideia do consumo, né? Mas ele alerta sobre os riscos da questão do consumismo, né? Como o consumismo ele é característico dessa sociedade. Então tá aí algumas obras, ó, O Império do Efêmero, A Moda, Seu Destino nas Sociedades Modernas, A Era do Vazio, Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo e O Crepúsculo do Dever, A Ética Indolor dos Novos Tempos Democráticos. Então, quer dizer, você vê que todos esses aí giram em torno dessa sociedade, né, mais individualista, né, que ele chama de hipermodernidade, né, ou sociedade hiperconsumista, né. Então, vamos lá, para cá. Então, na concepção do Gilles Lipovetsky, você teria aí uma sociedade que se estruturou em três fases, né? Então, quer dizer, a sociedade consumista, ela chegou à forma que chega justamente a partir de três movimentos. Esses movimentos seriam, então, a primeira fase seria lá no século XIX, né? No final do século XIX, e ela daria o tom justamente da lógica do consumismo moderno. Então essa nova forma de consumir, que é fundamentalmente, né, que vai levar
ao surgimento do consumismo, ela é criada ainda nesse primeiro momento dessa fase dessa sociedade, que se localizaria ali no final do século XIX, né? Devido à implementação de técnica, de industrial, que possibilitou a produção de mercadorias em larga escala. Então, quanto mais se produzia mercadoria, né, mais consumo ela pressupunha. Então, quer dizer, essa lógica de produção de mercadorias, né, para o consumo, ela se inicia principalmente ali, né, e se aprofunda ao longo do século XIX. Né? A formação dos mercados nacionais, né, isso é muito importante, quer dizer, o surgimento desses mercados faz com que essa lógica de consumo ela seja incentivada e atrelada também aos próprios ideais das nações, e isso vai, claro, fomentar essa busca por mais mercadorias. Né? E aí a gente vai ter a segunda fase. A segunda fase teria sido, né, ali por volta de 1950, quando você tem novas técnicas, né, industriais que vão trazer à tona novos elementos inseridos nesse longo processo de produção, distribuição e consumo. Né? Tem a questão da padronização, você produzir vários produtos em série, chamada produção em série. Você vai ter a automatização, né? Quer dizer, cada vez mais esse produto chega mais rápido, é produzido em maior escala, então cada vez mais você vai ter, por exemplo, o carro, né? Cada vez mais o processo de montagem do carro ele é automatizado para que ele possa ser mais rápido, né? Mais ágil, aí você vai ter uma produção maior, muito maior, na verdade, né? Ao longo do século XX, né? E esse processo ele vai se aprofundando principalmente na década de 50, ao longo, principalmente nos países mais industrializados, né? Que já avançavam e que passam vamos dizer assim, difundir esse consumo para as demais localidades do mundo. Né? Com o aumento da produtividade, graças a essas novas técnicas, né, da produção, da montagem em série, né, das linhas de montagem, tudo isso faz com que aumente a quantidade de produtos e há uma queda razoável no preço, o que vai garantir o acesso a produtos de classes que antes não tinham capacidade de atingir aqueles produtos. Então, essa lógica, né, ela se inicia graças a esse processo. Então, você vai barateando o produto e aí você começa a atingir um público ainda mais amplo, porque agora aquele público que antes não podia comprar aqueles objetos passa a poder por conta dessa redução no preço, né? E aí você amplia ainda mais esse consumo. Então, se antes um determinado produto só era de acesso da classe A, de acordo com que ele vai se barateando, a classe B vai conseguindo atingir aí a C e assim em diante. Então, quer dizer, você vai ampliando a capacidade de consumo, né? E, claro, isso vem também com um incentivo, né, cada vez maior. Outra característica dessa fase, pessoal, é que, de acordo com ele, nesse momento você vai ter um tempo de vida cada vez menor desses produtos. Então, os produtos começam a ser produzidos, né, com o objetivo, principalmente, de terem uma vida curta, né, para garantir o consumo, já que se eu compro algo que nunca se quebra ou que nunca se acaba, eu não tenho por que comprar essa outra coisa de novo. Né? Então, era essa lógica, né, de ter produtos que são produzidos a baixo preço, mas que possuem uma durabilidade cada vez menor, né, justamente para garantir esse consumo, né, que aí quando quebra você vai lá e compra outro, e assim essa sociedade ela vai se tornando ainda mais consumista. Né? E dentro dessa lógica, né, dentro dessa busca aí de produtos baratos, não tão duráveis, inicia-se uma busca também por incentivar o desejo ao novo. Então, bom é aquilo que é novo. Então, às vezes, mesmo quando a coisa, aquele produto, ele não tem mais, ele não tem problema, mas ele é velho, então busca-se o novo, né? O novo sempre como elemento de consumo, como elemento de desejo. E aí, às vezes, o produto novo ele é exatamente igual ao antigo, mas esse incentivo pelo novo faz com que muitos busquem esse novo e abram mão do antigo, mesmo que esse antigo ainda tenha utilidade. Aí vem a questão do conflito, né, entre aquilo que é útil e aquilo que é fútil, né, aquilo que é necessário e aquilo que não é. Né? Então, quer dizer,
se eu compro um objeto porque acredito que ele tem uma determinada utilidade. Então, dentro da lógica do consumo, enquanto ele produz aquela utilidade, né, teoricamente eu não tenho motivos para ter outro, né? Mas dentro da lógica consumista, né, se eu tenho um determinado produto e ele tem uma utilidade, mesmo que ele ainda exerça essa utilidade, se tem um produto novo que muitas vezes é vendido como melhor do que aquele que é velho, eu então abandono o velho, mesmo que ele ainda funcione, mesmo que ele ainda seja útil, e passo a comprar aquele que é, é novo, né? Simplesmente pelo fato de ser novo. É a ideia da futilidade, né? De algo que não tem fundamento de necessidade nenhuma, apenas do querer, né? Do possuir. E aí a gente chega na terceira fase defendida aí pelo Lipovetsky. Então, essa terceira fase seria da nossa atualidade, né? Ele chama esse nosso momento de um momento, né, baseado no hiperconsumo, que é uma sociedade como um todo que vive em prol disso, né? Então, a prática do consumo é a característica da vida dessa sociedade atualizada, né? E aí o consumo ele está ampliado em diversas situações, né? Em diversas áreas, né? Não apenas produtos materiais, mas produtos da indústria cultural, por exemplo, quando a gente pensa em música como produto, cinema como produto, propaganda como produto, tudo isso faz parte de uma lógica, né? De todo um universo atrelado a esse consumo, por isso que eles chamam de hiperconsumo, né? E essa nova sociedade ela vai jogar essa lógica do consumo justamente para a exaltação desses desejos e prazeres individuais. É a ideia mesmo da lógica da criação de necessidades e da venda da chamada felicidade. Então, busca-se consumir para atender a esses desejos, né, individuais, esses prazeres que nós buscamos, né, como o prazer de ter, o prazer de usufruir, né? Então, essa sociedade de consumo, ela vende, né, nessa lógica, a felicidade justamente como fim do consumo, né? Então, quer dizer, consumir é aquilo que vai garantir essa felicidade privada, né, que é a minha felicidade, é importante destacar isso, né, porque dentro dessa lógica, essa é uma sociedade extremamente individualizada, então é a minha felicidade, e ela é sanada ali imediatamente. Então, quando eu consumo, né, eu tenho aquela felicidade momentânea, imediata, né? A partir daquele momento eu já obtenho essa felicidade. Não é uma felicidade a longo prazo, mas é uma felicidade imediata e geralmente de bem curto prazo, né? Porque isso faria parte da própria lógica do consumismo, né? E essa ideia, ela se difunde principalmente quando a gente pensa, né, o investimento que existe hoje em propaganda e publicidade, né, que coloca, né, os produtos, que atrela os produtos a, a emoções, né, a felicidade, a desejos internos, né, de grupos e tudo mais. Então, tem um investimento cada vez mais atrelando essa lógica, né, do consumo como elemento fundamental da busca pela felicidade e também da construção da individualidade, né? Por isso que o Lipovetsky chama de consumo emocional, né? Seria aí a ideia de que na nossa sociedade não se vende apenas uma mercadoria, é mais um estilo de vida. Então, comprar aquelas coisas, né, determinadas coisas, ou, ou mesmo uma prática de consumo determinada, cria ali toda uma identidade, né? Uma forma de viver. Né? E isso seria característica dessa sociedade. Né? Então, olha aí, a busca da felicidade e identidade individual estaria diretamente relacionada ao consumismo, segundo ele. Né? Então, quer dizer, como eu sou livre, eu tenho o direito de buscar a minha liberdade, de construir a minha identidade da forma que bem quero. Dentro dessa sociedade, essa perspectiva ela está diretamente atrelada a essa busca, né? A esse consumo, a esse consumismo constante, né? O chamado hiperconsumo. Então, na perspectiva do Mises, isso na verdade não seria nem tão complicado, né? Não seria tão ruim, né? Já que o indivíduo ele é livre, né? Para isso. Então, aqui a gente tem, de certa forma, uma cisão, né, entre o pensamento, por exemplo, da teoria crítica, que colocava o consumismo como
elemento, né, de padronização da sociedade, né, de que o indivíduo ele perde a consciência de si, né, e passa a reproduzir os os valores da sociedade individualista, enquanto que ele vai dizer que essa busca, né, de felicidade e individualidade, na verdade, também está atrelada ao consumismo. Então, dentro dessa sociedade, tudo o que nós fazemos é consumir, né, na concepção do Lipovetsky. E aqui tem ele, né, que quem nunca viu ele, Gilles Lipovetsky, filósofo. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai discutir mais um pouco sobre a questão, quais são os problemas, né, que o consumismo ele pode trazer, né? Quais são as grandes questões que o consumismo ele pode levantar aí em relação ao nosso modo de vida, né? Quais são, principalmente, as condições que ele cria na nossa sociedade e principalmente pensando isso para o futuro, tá? Então, muito obrigado por assistir, pessoal. Qualquer dúvida, envia lá no Google Class, não deixem de fazer isso para a gente poder garantir que o conteúdo seja bem assimilado, tá? Então, até a próxima.